Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo pedofilia, pegando como ponto de partida o caso do ex-deputado Nelson Guetem de Lima, acusado de pedofilia, ele que está preso. E eu tenho aqui manifestações bem interessantes. O André no Twitter, ele diz o seguinte: a prematura exposição, erotização das crianças, muitas vezes pelos próprios pais, não é um fator estimulante para essa monstruosidade? Será que é? Sem dúvida. Depende do modo, né? Tem uma história aí, eu conversava a respeito disso, né? Anda todo mundo nu dentro de casa. Falei, como é que é isso? Bom, pode até andar, mas a criança não tem condição para conviver com tudo isso. Eu sei, tem coisa de pudor, tem uma porção de coisa aí, mas o modo como a criança vê e tal, aprende a ser a relação com o seu próprio corpo, com os adultos e tudo mais. Claro que a exposição da criança... Mas isso é bem controverso, né? De repente... Não, eu sei que é. É controverso pelo aspecto seguinte, que de repente andar nu em casa, pai, mãe, enfim... Depende do modo, Depende do modo. É isso? De repente, se aquilo passa a ser algo natural e não erotizado, aquilo ali pode ser entendido como algo natural. Mas aí vai ser defeito... De repente vai conhecer lá fora, diferente, né? Não, mas aí vai ser defeito porque vai zerar o erotismo. Caso de pessoa... Concordo. Paciente de 18 anos, 19, enlouqueceu. Por quê? Porque ele desenvolveu uma obsessão sexual pela mãe. E a mãe andava de casa, de sutiã, calcinha, mas não tem problema. Não tem problema. A literatura já mostrou também, né? Mas não só... Não, mas eu não estou falando de literatura, eu sei. Sim. Aí vem desde o crime do Padre Amaro e uma opção de coisa por aí. Édipo e tal. Quisemos a carne do Júlio Verne e por aí. Tá até muito longínquo. Mas estou falando de caso de pessoa que se suicidou aqui em Florianópolis por causa desse processo. Olha só. Bom, aqui desse processo. Outro enlouquece, um outro que estava enlouquecendo porque sonhou que havia tido relação sexual com a mãe. Olha só. É uma coisa muito complicada. Aqui a Maria Aparecida, né? A Maria Aparecida, em Coqueiros, ela pergunta o seguinte: como é o tratamento de crianças abusadas para que elas não se tornem adultos pedófilos um dia, que não repitam a literatura médica, que, como você disse, 90% daqueles que abusam já foram abusados. E se permite aí que não leve para outras áreas da sua personalidade os desdobramentos do abuso. Desculpa. Eu acho que o grande desafio, né, do tratamento dessas crianças é isso, é romper o ciclo dessa violência, né, para que não se repita posteriormente. Então, existem vários tipos de tratamento psicológicos, né, terapias, aconselhamento, várias versões de possibilidade de tratamento. E isso pode ser feito e tem bons resultados. Bom, aqui o André faz uma pergunta para ti também, ele na armação lá no sul da ilha. A pergunta para ti, Flávia, é a seguinte: se você já atendeu algum caso de alguma pessoa que se sente pedófila, sente desejo, mas nunca abusou de uma criança, como lidar com uma pessoa assim? E ainda, quando um pedófilo procura atendimento, os psicólogos podem avisar as famílias para que fiquem atentas ou a ética da profissão não permite? Depende em que situação esse pedófilo chega até você. Eu já atendi, sim, uma pessoa que se dizia com desejos incontroláveis, né, por crianças e que tentava satisfazer isso através da internet, né, inclusive tinha material em casa que também é crime, né, material, fotografias, enfim, e ele foi orientado que isso era crime, orientado sobre as consequências de tudo aquilo e orientado a procurar um psiquiatra em primeiro lugar, para que fosse feita uma avaliação e vista a necessidade de usar uma medicação ou não. Porque ele, de fato, se sentia bastante sofrendo muito em função desses desejos que ele tinha, né? Sim. Nesse caso, essa pessoa tinha sido abusada quando criança e nunca tinha revelado a ninguém, nunca tinha tido qualquer tipo de tratamento. Tá, e no caso das famílias, a família tem que ser avisada, pode ser avisada? Se ele chega com ideias suicidas, né, acho que... Ou de agressão mesmo. Isso, aí acho que sim, né? Acho que a gente pode, sim, chamar algum responsável, pode conversar com ele mesmo, até que ele indique alguma pessoa responsável, que ele tenha confiança, para que isso possa ser
ser compartilhada, né? Me permite uma... Pois não, livre. É uma situação bastante séria aí quando o paciente está mesmo nesse processo. E ele sofre. E o que acontece? No nosso trabalho, a gente sempre procura primeiro, o trabalho tem que ser interdisciplinar. Bom, verificando a situação emocional, se ele está de fato numa obsessão, compulsão severa, como está. Inclusive, isso leva ao desespero, inclusive para o suicídio. Exatamente como desdobramento da situação em que ele não controla. A gente faz isso, monta um relatório, ele vai a um médico, tem uma medicação adequada para a situação de apoio. Sim, mas nesse relatório não consta que ele é pedófilo. Não consta, exatamente, não consta. O que consta é a situação emocional dele. Por quê? Porque tem que também preservar o paciente aí, posto que o que vai ter que acontecer é envolver e ver um modo adequado de envolver a família no processo para ele ter o apoio e ter a condição de se recuperar. Inclusive, claro, isso vai ter que ser visto, cada caso, a sua situação, mas em primeiro lugar controlar. Ele tem que ser posto sob controle emocional, tem que começar um trabalho de intervenção nessa dificuldade dele. Eu citei, dei alguns pormenores ali, como é que vai o caminho da intervenção. E qual é o desespero dele? É que o que ele está sendo no seu ato de prazer não comporta um espaço de ser dentro da sua família. Esse é o seu desespero. Sim, e aí que vem a solidão como ameaça e aí o desdobramento, a compulsão até por suicídio, a obsessão por suicídio. Então tem que haver, sim, uma intervenção que envolva a família e trabalhe o grupo. Porque se ele também chegou nessa situação aí, claro, lá por um problema de infância, e agora na família atual está nessa situação, é porque também nessa situação familiar atual não está ocorrendo um processo adequado de relações sociologizantes e ele está na solidão. Se ele não estivesse na solidão, é claro que ele teria o problema, mas não estaria nesse desespero que a colega relatou aí. Então tem que fazer um trabalho que também envolva a família, faça a intervenção. Sim, não, mas a situação colocada aqui, pelo que eu entendi, é daquela pessoa que está se debatendo com o desejo e a possibilidade de se envolver com esse desejo. Está na hora de ir para o terapeuta. Um momento, eu só queria completar a pergunta. Então, eu sei, pelo que estou pensando, nesse caso, já que tem que trabalhar a situação emocional dele toda, porque isso aí é só uma parte, né? Nesse caso, não necessariamente se precisa abrir o problema do desejo e da propensão dele, se isso não foi a atos, não está ameaçando ninguém, nada. Para a família? Não vejo, eu não sei. Não é um sinal de alerta, no caso, de prevenção? Mas sinal de alerta, tudo bem. Se ele não tivesse revelado? Não, mas se ele não tivesse revelado, e se você tem acompanhamento terapêutico, e se você tem segurança de que não estão em risco as crianças com ele ou coisa assim. Mas será que é como não ter segurança? Sim. Será que é como ter segurança? Sim. Eu compreendi agora. Pois então aí é que eu digo, num caso desse, eu não vejo por que tem que chegar e abrir o caso específico de propensão para o prazer pedófilo para a família, porque pode ser resolvendo toda a questão da personalidade, com a família, todo sociológico, tudo isso, e essa parte me parece que pode ser resolvida só com ele e acabou. Sim. Porque se abrir para a família, essa que é a questão, o que eu vejo é isso, que se abrir para a família, veja, uma coisa íntima, ele traz na solidão, vem sofrendo tremendamente por isso, porque ele não consegue abrir. Se abrir para a família, aí nós temos o problema dele e o problema geral da família. E aí você tem a ruptura da confiança médico-paciente, né? Mas essa ruptura tem norma para isso e pode ser rompida sim, pode ser até negociada, dependendo da situação, né? Mas eu estou me referindo a esse caso de alguém que tem a propensão, alguém que não foi ao ato, alguém que está lutando para não ir e não há risco de ele partir para isso. Então, se trabalha, como está colocando o Sérgio, com o conjunto da família, para resolver o conjunto de sua... Porque o pedófilo tem não é esse problema só, ele tem mais coisa.
né? Então, se é possível trabalhar, buscar o conjunto da família, ele não está dormindo direito, ele está tendo acesso, ele não está dando certo no trabalho, mas não sei o que, está complicado com tudo. Você pode ser chamado a família e resolver isso tudo nesse conjunto, não sei, parece que seria possível resolver com ele o problema da propensão para pedofilia sem abrir para a família necessariamente. Eu não vejo que tenha que abrir necessariamente. Agora, que seja preciso abrir, que deva abrir e que não possa deixar de abrir, quando está acontecendo, quando envolve, porque isso envolve inclusive suicídio. O pedófilo, muitas vezes que está nessa situação, ele está propenso a se suicidar. Se você abrir... Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, daqui a pouco eu quero saber, Tito, como é que é o teu trabalho de extensão? Certo. De extensão universitária, né? Vamos para o intervalo e até já.